Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos começar mais um Recolhendo Maná, então. E eu tenho uma palavra muito de Deus para a tua vida, algo que vai fazer milagre, que vai fazer a diferença no seu viver, no seu modo de pensar e no seu modo de ver a vida. Querido, o tema de hoje é andar para trás, coisa de sem noção. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3. Dá um pause aí enquanto você procura. A hora que encontrar, começa de novo a leitura comigo. Amém? Vamos lá então? Gálatas 3:3. É uma indagação, não é uma afirmação. Para a gente começar refletindo. Vamos lá? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha só que interessante. Paulo está chamando de insensato quem começa no Espírito e acaba na carne. E essa é uma reflexão interessante, porque ele faz uma pergunta provocando os leitores dessa carta. Se essa pergunta fosse feita para você, você seria digno dessa resposta? Você tem andado no Espírito, você começou no Espírito e agora está na carne? A gente sabe o que a Bíblia diz. Existem obras do Espírito e existem obras da carne. Eu não vou falar disso hoje. Isso vai ficar para outro maná. Só que o que eu quero falar para você hoje é o seguinte. Como você começou e como você está vivendo a sua vida com Deus. Existe uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção. Caleb. Chega um momento da vida de Caleb que ele questiona. Ele chega para Josué reivindicando a promessa. E ele fala de muito tempo atrás. E faz uma afirmação. Olha, lembra o dia que Deus prometeu a terra? A minha força era assim, assim, assim. Hoje, já faz 40 anos e a minha força é igual. É uma pergunta para a gente fazer. Será que a minha fé, a minha vida com Deus é igual quando eu comecei lá atrás? A gente tem que refletir nessas coisas. Faz parte do nosso dia. Eu quero te provocar. Eu quero te cutucar para você começar o dia pensando assim. Será que eu faço para Deus as mesmas coisas que eu fazia antes? O que tem se aperfeiçoado na minha vida? O Espírito de Deus, ele age mais, ele opera mais, ele faz mais diferença, ou são as obras da carne? Alguns poderiam me perguntar, Mateus, esse versículo, ele não é para um desviado? Com certeza ele é para um desviado. Não tenha dúvida que esse versículo é para um desviado. Se você se desviou dos caminhos do Senhor, se você está me vendo agora e não frequenta mais uma igreja, se você não está mais caminhando ao lado do Senhor Jesus, eu quero te dizer, você é um sem noção. Você é um sem noção. Mas tem cura para isso também. É só voltar que o Pai te espera de braços abertos. Tá entendendo? Alguns perguntam, mas por que está chamando de sem noção? Porque a Bíblia diz que quem começa no Espírito e termina na carne é insensato. A palavra insensato quer dizer sem senso, sem entendimento, que não mede consequências. Isso aqui não tem noção. É coisa de sem noção. Querido, você tem que estar constante com Deus. Busque de Deus. Esteja em constância. Não é começar a 1000 por hora e terminar freando. É constante. Paulo está chamando de sem noção quem não faz isso. Então, deixa eu te perguntar. Você é um sem noção? Você é sem noção ou você está ligado? Vamos pensar nisso. Essa carta foi escrita para um povo. Para um povo que estava ouvindo muita gente falar muita besteira. E eles começaram muito bem com Deus. E agora eles não estão mais. Por isso que ele pergunta isso. Eu quero te perguntar, quem você tem ouvido? Que tipo de coisa você tem falado? Você sabia que a carta de Gálatas é a única que não tem nenhum elogio para os leitores? Não tem nenhum elogio. É a única da Bíblia. A gente tem que pensar nisso. É a única carta que Paulo escreve que ele não fala nada de bom. Ele só senta a ripa. A gente tem que pensar nisso, querido. Como a gente era, como a gente é e como a gente vai estar daqui a um tempo. Mas tudo isso depende da nossa vida com Deus. Em como você tem se aperfeiçoado? Na carne ou no Espírito? Querido, fica essa reflexão. Esse é o Recolhendo Maná de hoje. Fica na paz, em nome de Jesus.